Ok. Boa noite. Com um sentimento muito de agradecimento, de gratidão, que estamos aqui hoje, porque a gente está aqui no manifesto a favor do Cerrado. E queremos agradecer tanta gente que eu nem sei pela minha emoção se eu vou conseguir lembrar de todo mundo. Bruno Peixoto, os dois que estão traduzindo aí Libras, a Maria e o Vini, Altair Salles, que aceitou meu convite, mas infelizmente por problemas técnicos não foi possível a presença dele, e Danilo, que está lá longe, em São Paulo, Helder Rocha Lima, que está aqui do meu lado, Rodrigo Santana e Helder Antônio. Eu apresentar essas pessoas, para mim, é até difícil, porque são pessoas tão conhecidas no nosso meio, mas, para quem não conhece, Helder Rocha Lima é um arquiteto, um pintor, um escritor, e um fazedor de tudo, né, Helder? De tudo ele faz um bocadinho. E aonde estamos é o ateliê dele. Dá para ver algumas pinturas, imagino. E Danilo Alencar é um teatrólogo, professor aposentado da PUC, fez maravilhas no teatro. Conheço Danilo desde o século passado, veja só que loucura. Altair Salles, que não está aqui, mas é uma pessoa que, eu diria, o maior nome no Cerrado brasileiro vivo. É um grande pesquisador, um grande lutador para a preservação do Cerrado. Idem com o Rodrigo Santana, que aqui em Goiás eu considero a pessoa que mais luta pelo Cerrado, pela conservação do nosso meio ambiente, pelos rios, pela Serra Dourada. Rodrigo atualmente é secretário municipal
aqui da prefeitura, mas já foi tantas coisas também. Voltando no Altair, eu fui dar uma olhada, porque eu conheço o Altair há muito tempo, fui dar uma olhada no currículo vitae dele, não dou conta de falar. Eu teria que ter uma lista enorme para falar sobre ele, com títulos fora do Brasil, algo impressionante. E Altair é também um guerreiro. E Hélder Antônio, aqui à minha direita, é um cara que faz um serviço altamente, como eu diria, Hélder, de formiguinha, mas que ataca muito bem. E ele é um escultor que traz elementos da natureza para a escultura dele. Com isso, ele também vai defendendo o cerrado através da arte. Hélder Rocha Lima, a temática dele é praticamente o cerrado. Se eu olho aqui, quase todas as telas têm o cerrado como temática. Ou o casario antigo da cidade de Goiás, Pirinópolis, Jaraguá, Corumbá. Então, é isso. Vou passar, então, a palavra a Hélder Rocha Lima, simplesmente por uma questão de idade. Ele é o mais jovem, então ele vai falar em primeiro lugar. Eu estou muito feliz aqui, porque eu estou entre pessoas que defendem ardorosamente o nosso cerrado, cada um à sua maneira. Eu não defendo o cerrado fazendo discurso. Eu defendo o cerrado criando minhas pinturas. A Graça já falou, a minha temática é o cerrado. Não só a paisagem natural, como os tipos que habitam esse bioma maravilhoso, que está continuamente ameaçado, hoje mais do que nunca, ameaçado de seu desaparecimento, tal a sanha que está ocorrendo no governo federal de enviar para cá, trazer para cá venenos para extinguir o cerrado. Hoje nós temos uma luta muito grande para isso. E, se Deus quiser, nós iremos vencer essa luta. E temos várias maneiras de vencer, cada um no seu canto, cada um na sua maneira de se expressar. Eu me expresso através da pintura e acredito que a minha pintura possa convencer alguém a criar um sentimento de simpatia, empatia com o cerrado e, nesse sentido, passar também a ser um defensor desse bioma tão ameaçado, tão triste. Hélder, eu gostaria de que você falasse um pouco sobre a estética do cerrado. Acontece o seguinte, eu trabalho com a estética do cerrado. E todos nós trabalhamos pela ética, pela moral. A ética, todos nós sabemos da importância ecológica do cerrado. E eu acrescentaria isso, eu e outras pessoas que têm essa temática, a estética do cerrado. O cerrado é um bioma bonito, agradável, que pode resultar num trabalho de pintura de boa qualidade. Só muita incompetência é que pode deixar de ser uma mensagem de esperança que nós temos com relação ao cerrado. Porque o que está acontecendo hoje é pior que uma guerra. Estão movendo uma guerra contra o cerrado, guerra surda. Suja. Então, nós todos que estamos aqui eu acredito que temos essa preocupação enorme com relação a esse bioma. Olha, antigamente, quando os brancos chegaram aqui, invadiram esse hoje país, Brasil, o cerrado era 80%, 70% do território nacional. Hoje, o cerrado está, talvez, limitado a menos de 5%. Então, nós temos um dever enorme
de uma responsabilidade de preservar esses restantes, esse bioma restante. Porque o Cerrado tem uma particularidade. Ele não é um bioma único, ele é um bioma que contém outros biomas dentro. Ele é um bioma composto de campos gerais, de veredas de buritis, matas ciliares. Ele tem muitas faces e todas elas dignas de serem preservadas e representadas. Eu procuro, dentro da minha temática, fazer um trabalho mudo, porque a pintura é uma linguagem muda, linguagem silenciosa, mas eu acho que ela pode funcionar. Bom, eu passo a palavra para Hélder Antônio, e aí, Hélder, você pode contar um pouco do seu trabalho, do seu amor pelo Cerrado que eu conheço, não é mesmo? Sim. Bom, eu sou artista visual, né? Educador, e trabalho com o Cerrado já há bastante tempo. O meu trabalho ele é a partir do mato, né? Da semente, dos galhos. E o que eu tenho a dizer sobre o Cerrado é que eu nasci no Cerrado também. E desde lá para cá, né, que eu tenho visto, andado sempre no Cerrado, é que muitas coisas que a gente via, hoje não tem mais. E várias espécies dentro do Cerrado estão sendo extinguidas, né? Mas a minha preocupação mais é com o ser humano, né? O ser humano também está ameaçado de extinção também, né? Porque o ser humano ele tem uma capacidade enorme de ter a observação e de conservar esse cerrado. Então, é isso. Eu posso chamar, então, Danilo Alencar, você daí onde você estiver, onde você está, nos conte aí o seu Mundo Cerrado, o seu espetáculo que vai ser passado no domingo. Conta aí para nós, Danilo. Eu queria, primeiramente, boa noite a todas e a todos. Agradecer muito a Graça, agradecer muito o Bruno e todos os que compõem essa organização, preocupados com um tema tão urgente, desde sempre. Eu diria que o Cerrado é a minha casa, porque eu nasci no Cerrado. Eu fui criado no Cerrado de Brasília e eu acho, Graça e queridos amigos, que o Cerrado ele tem uma particularidade muito grande, porque ele está presente em algumas regiões, como a Bahia, como Minas Gerais, Tocantins, Minas, e ele é um só que existe as suas particularidades culturais, folclóricas. Uma determinada época, eu fiz um espetáculo chamado Puro Brasileiro, com o nosso querido Marcos Fayad. Hoje não está mais entre nós, mas foi meu grande mestre, meu grande professor.
em que nós falamos do caipira, da música caipira até 1930. E eu me deparei com vários caipiras, com várias temáticas, várias culturas caipiras no Brasil. Então, a gente pensa sempre que o caipira está em São Paulo, está em Minas, está em Goiás, mas ele está lá no Sul também. Ele está em outras regiões. E eu rodei bastante o Brasil num lindo projeto que o Bruno conhece bem, que é o Palco Giratório. Eu era um dos atores. Então, eu percebi que esse Brasil é muito maior do que a gente possa imaginar. E o Cerrado é a mesma coisa, tanto que nós tivemos na Bahia, em Minas, em Goiás, um mito, né, que eu estudo e que tem esse privilégio de ser familiarizado com ele, que é o João Guimarães Rosa. E agora eu estou trazendo para vocês um trabalho de um outro irmão gêmeo do João Guimarães Rosa, que é o Elomar Figueira de Melo. O Elomar é um compositor baiano, um criador de cabras, e, lamentavelmente, como em outras circunstâncias no Brasil, nós não conhecemos alguns nomes. E ele, para mim, guardado, não é nem as proporções, mas ele está lá na Bahia, e no sertão ele fala do Cerrado do Sertão. Guimarães Rosa falava do nosso sertão aqui. E eu queria pedir licença agora, para trazer um pouco dessa linguagem tão diversificada na roupagem, na linguagem do Elomar, com uma performance que eu preparei, e como disse o professor Helder aí, a linguagem dele é a pintura, a minha linguagem é o teatro. É através do teatro que eu comunico a minha obra. Esse trabalho que a Graça falou, O Mundo Cerrado, vai estar em cartaz domingo aí. É uma pesquisa, é um texto meu, a dramaturgia minha, a direção minha, e que ele vai falar os meus sentimentos. Eu queria pedir à produção aí, antes de colocar o vídeo, viu, professora Graça? Sim, Que eu apresentasse aqui uma surpresa para você. Alguém vai fazer uma introdução aqui do meu vídeo. Eu peço à produção para, assim que eles terminarem de cantar, vocês podem entrar com o vídeo. Então, eu estou trazendo aqui a minha filha Sara Alencar para cantar Elomar, e Danilo Ceni, que é um grande compositor, um grande intérprete. Os dois vão fazer a introdução. Assim que acabar a música, pode entrar o vídeo. Então, as minhas palavras, até como a sua, a minha obra vai falar por mim. Tá ok? Danilo, eu vou ficar aqui muito satisfeita, porque Sara foi minha aluna na Escola Piaget, em Goiânia, e realmente é uma menina digna de nota. Sempre foi, desde pequenininha, um grande talento, e tem nos dado muito prazer. A aluna da gente é como filha, vai para o resto da vida. Obrigado. Boa noite, gente. Como apresentou o Danilo, aqui a gente vai cantar Elomar, então, arrumação. Josefina, sai lá fora e vem ver. Olha o sorro, caminhando vai chover. Vai
ilumina, reduzir toda a criação nas bandas de lado e gavião, chiqueira pra cá, já ronca o trovão. Futucatoria, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Muito densa, ainda não colheu o ai roxo dessa lavoura. Diligência, pega panicomba, vai com tua irmã, vai no pôr do sol, vai colher o ai de tua avó. Futucatoria, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Lua nova, Susana vai passar. Cera branca, na passada ela levou. Montanha, lua fina, risca no céu, a onça risonha, cara de grão, o pai do chiqueiro, a gata comeu. Foi um trovejo, quase a gaia só, foi tanto sangue de dar dó. Os cigãos já subiram bem aqui, soltamos todo ano, nunca vi. Paciência, já não aguento a perseguição de um soldado velho nesse meu sertão. Tudo que juntei foi só pra ladrão. Futucatoria, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Futucatoria, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Obrigada, Sara. Que surpresa agradável. Lembrando aqui, enquanto ela cantava, que a vila idealizada e criada por professor Altair, a Escola Piaget foi a primeira a visitar. E sempre vamos lá. O Altair ainda mais tem essa pérola no currículo dele de ter idealizado essa vila pela Universidade Católica, hoje PUC, e naquele tempo ainda não era PUC. E é maravilhosa a vila e traz um profundo conhecimento sobre o Cerrado. E agora tem o vídeo. Tá, agora então passou a música. Agora esse vídeo é com o ator Tarcísio, o texto de Elomar Figueira de Mello com a minha direção. Espero que gostem.
Eu estou sem áudio. Valei-me, São Benedito! Cerrado de gado brabo. Nuvens da cor de guede, com as bocas de estambo embrulhado. Barrão de fogo alevantado, pé seco, e os anjos na rede armada na encruzilhada. 7 anjinhos, mortos de sede, horas mortas à madrugada. Tatupeba comeu as mágoas que chorou na mamona do ouro, pelos bancos da meágua, as almas de Chico Besouro. Nhambado em Patioba, vestiu com o gibão dos couros das ancas da besta boba e cuspiu fogo do zoio. Urinha de São Joaquim, lobisomem, boa tarde, malungo em 7 léguas de caminho e vive a fazer latumia pra quem é de comprar medo. Não arroto, nem peço segredo, mas também não é por subir bia. Ah, pois eu visto o dia na Lagoa Formosa, me arrupia o corpo inteiro. Eu te arrenego, alma pantariosa, eu te arrenego e arrequero. Eu te arrenego e arrequero. Pois sim, pois bem, eu fui campear. Muita depois das Ave Maria, umas cabras veiacas que todo dia escapulia pras bandas de lá. Foi quando eu vi na beira da aguada um bandoboco de alma penada. Enquanto umas gemiam, as outras choravam. De um canto as medias, já as outras costuravam, resmungando. Que eram os pesos e as medidas. Os retais dos panos que, quando em vida, pegava pra cozer com a lei ficava. Nas minhas andanças dentro do cerrado, eu já vi coisa do invisível e do mal assombrado. Coisa de fazer arrupiar os cabelos. A minha mãe me ensinou que o desmazelo, a sujeira e o desmantelo também é pecado. Contou que há muito na Lagoa Torta morava uma mulher. Ela falava em vida da morta. Desmantelada dos pés até os cabelos, com os dentes amarelos, vestido rasgado. Ela varria a casa e ia catando os farelos. E a depois amontoava o cisco de um lado. De uma certa noite, essa mulher que é morta foi jogar o cisco. Quando abriu a porta, ela deu com um bicho que achou que era o cão. Ela, pois, trazia uma pá de lixo e um ferrão na mão. Naquela hora nada lhe valeu. Ela só teve tempo de soltar um grito. Valei-me, São Benedito! Ela tremeu, fez um fiasco, caiu batendo os cascos, bateu no chão e morreu. Nas minhas andanças dentro do cerrado, eu já vi coisa do invisível e do mal assombrado. Numa certa feita, lá no Ventador, aonde o vento foi fazer a volta e não voltou,
Sucedeu que o sol me logrou. Eu tive de dormir aonde que o rebanho maior. Pela meia-noite, eu a levantei da rede, tudo ar com a sede que quase me matou. Eu fui beber água perto, na guarda. Eu ia mais desconfiado que bode pastor. Quando eu cheguei lá é que eu dei por fé. Eu fiquei tudo arrepiado, da cabeça aos pés. Pois debaixo de embuzeiro do miau, eu topei Chico Nicolau, mais Manezinho Serrador. Eu vi Naninha sentada, pedindo esmola, cujos defuntos nas violas cantavam uns cantos de horror. Voltei correndo, olhando para trás, benzendo. Quando eu cheguei é que eu fui ver que a minha sede passou. Nas minhas andanças dentro do cerrado, eu já vi coisa do invisível e do mal assombrado. Coisa do invisível e do mal assombrado. Quando os cristãos repousam, quando dormem os crentes, e aí antes de a levantar das covas ser ausente, as criaturas tudo morna em preparação para um sono curto que dura um repente. Toda a meia-noite da hora excelente do tempo e o vento e toda a criação. Já viu a noite? Pois ela não mente. Parou os ramos, as folhas no capão, cigarra, grilo, cururu rodão, cobra jiboia, cascavé serpente, iambu, três potes, mandalua, cancão, tatu, mucuim, toda alma vivente. Aí até a cachoeira espendurou pendente, presa na pedra sem cair no vão. Tudo em memória da hora excelente que há em toda a noite, desde a criação. Nas minhas andanças dentro do cerrado, eu já vi coisa do invisível e do mal assombrado. Horas viva e arriviva, gorda e forra sagrafoma, empinicando de Sansão, na quara da pedra una, nas loas do sapuçunga, nas tocas do lampião. Em precavejo muito inconível, e eu já vi coisa do invisível, visagem e latumia, batumia e parição, de quem tá morto e de quem vive, estripulia de rumão, nas minhas andanças dentro do cerrado. Eu já vi coisas também do invisível. E eu acho que Rodrigo Santana, que vai falar agora, também já viu coisas do invisível. Vamos lá, Rodrigo. Você que é também nascido em Goiás. Então, boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando desse momento com pessoas com tamanha sensibilidade e pessoas que, com a sua arte, contribuem na sensibilização para chamar a atenção, para o olhar para o cerrado e para perceber as belezas e os encantos desse bioma, né? Eu sou nascido e criado no cerrado.
e na cidade de Goiás, né, na terra dos Goiáses. E convivi com o Cerrado desde muito jovem. O meu pai era também um amante da natureza e amava pescar, Rio Araguaia, os rios da região, Rio Vermelho, Rio Bugre. Então, desde criança, eu percorria toda essa região do Vale da Serra Dourada com o meu pai. E depois fui amadurecendo, mais jovem, já na adolescência, na década de 80, comecei a praticar esporte, que era a canoagem. E, através da canoagem, eu fui conhecer as veias do Cerrado, né? E fui descobrindo que eu nasci e estava vivendo no berço das águas, no lugar onde as águas nascem para alimentar as principais bacias hidrográficas brasileiras. E também nessa minha relação com a natureza e com o Cerrado, eu convivi com momentos de degradação do Cerrado e momentos de dor, quando eu passava remando num rio que eu havia passado já há algum tempo e, de repente, o garimpo voltava para a bacia do Rio Vermelho. E eu acompanhei, na minha juventude, a destruição do Rio Vermelho, novamente o Rio Vermelho, depois de 300 anos de recuperação, depois do declínio do ciclo do ouro, no final do século XVIII, nós estamos voltando novamente com o garimpo no Cerrado. E isso mexeu comigo. Inclusive, morreu aquele promotor, não é? Foi assassinado, eu acho. E o Sullivan Silvestre foi um dos grandes parceiros. Nós fundamos, naquela ocasião, o grupo CANOE, Canoagem e Ecologia. E nós nos aliamos ao Sullivan, e depois surgiu uma outra organização não governamental no município, a APROVE, Associação de Proteção à Vida. E, nessa minha trajetória, eu fui me apaixonando cada vez mais pelo Cerrado, mas não foi o Cerrado em si que me despertou. Foram o olhar dos artistas e a percepção que os artistas traziam do Cerrado, que me faziam ver o que eu, às vezes, não via. E aí eu conheci João Caetano, o fotógrafo do Cerrado, Hélder Rocha Lima, Everaldo Pastore, Washington Novaes, Jaime Saltchuk, Marco Antônio Galvão, o Soneca, né? José Lene Galvão, e várias outras pessoas com sensibilidade, né, que conseguiam fazer e sacudir as pessoas para enxergarem a importância do Cerrado. Inclusive Paulo Bertrand. Paulo Bertrand, que eu tive a oportunidade de desvendar a história do Cerrado com ele e de ajudar a participar do processo de descobrir as lavras do Anhanguera em Goianolândia. Então, assim, a arte teve um papel e tem um papel importante na história desse país, né? A arte ajudou a gente a vencer a ditadura. Agora, recentemente, em Brasília, a arte levantou e foi um instrumento de defesa contra a PL do veneno, da poluição dos rios, da degradação da saúde, da natureza e do ser humano. Então, eu acho que a arte, nesse momento da história do nosso país, tem um papel muito importante. E a arte que é tão, e foi e está sendo tão desconsiderada por esse governo. Então, eu acho que é o momento. Parabenizo pelo projeto, parabenizo o Bruno Peixoto, toda a equipe que está conduzindo esse projeto, e todos que estão compondo essa mesa. Eu não sou artista, mas eu convivi com muitos artistas que me inspiraram a ir à luta em defesa do Cerrado. E eu acho que
que é isso que a gente tem que fazer. Assim. O trabalho do Hélder Rocha Lima traz o Cerrado para as pessoas, assim, para as imagens que ele faz das cidades integradas ao Cerrado. Então, o Cerrado, a conquista do título de Patrimônio Mundial pela cidade de Goiás se deveu muito ao Cerrado que envolve a cidade e que faz a moldura da cidade, que emoldura a cidade. Né? Então, inclusive, depois de muitos anos, foram tombadas 5 chácaras aqui, envolvendo exatamente para fazer um cinturão verde da cidade. Então, 5 chácaras ao redor da cidade foram tombadas a posteriori, não foi exatamente na mesma data, em 2001, não é? Em 1999 foi criada a APA Serra Dourada, depois em 2001 ela foi ampliada, virou a APA Sullivan Silvestre, protege cerca de 35 mil hectares do entorno da cidade de Goiás. Depois, mais tarde, em 2003, foi criado o Parque Serra Dourada, protegendo toda a Serra Dourada, que é um dos importantes divisores de água da região central do Brasil, e é uma região berço de águas também, né? De onde partem águas que abastecem, do lado de cá da serra, a bacia do rio Araguaia. Não esquecendo que alguém disse que o Cerrado é mãe das águas. É isso. É verdade. Quando nós quando estivermos presenciando o desaparecimento do Cerrado, nós vamos também ver o desaparecimento do litoral. Porque isso que você falou aí, aqui é que nascem as águas que vão abastecer as grandes bacias hidrográficas brasileiras. E um elemento importante do Cerrado e que nos move no sentido de continuar lutando e trabalhando para sensibilizar cada vez mais pessoas para a importância da preservação desse bioma é o fato da riqueza e da biodiversidade, não só da paisagem, da diversidade paisagística, mas da diversidade florística, da grande quantidade de espécies que existem nesse ambiente, de flora, de fauna, mas também da diversidade cultural, da pluralidade cultural, da riqueza cultural do Cerrado, que aí eu trago aqui as palavras do Hélder Antônio, quando ele colocou da preocupação com o ser humano, né, com o serratense. E a preocupação dos povos do Cerrado não é só com a gente que vive aqui no berço das águas, mas é com todos que vivem nas bacias do Paranaíba, na bacia do Tocantins, na bacia do São Francisco, na bacia do Rio Araguaia, na bacia do Rio Amazonas, porque do Rio Paranaíba, né, do Rio São Francisco, porque as águas que alimentam essas bacias partem daqui. Né, e toda essa diversidade acaba que comunica com todo o Brasil, né, com todo o país. Então, a defesa do Cerrado é uma defesa da nação, né? E eu acho que iniciativas como essa contribuem de forma muito significativa e importante, especialmente pela linguagem. Eu me lembro, quando a gente começou aqui em 99, a primeira edição do FICA, do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. E, naquela ocasião, eu tive a oportunidade de conviver com a sétima arte e de ver o poder da sétima arte, da união de som, movimento, imagem, entrando no debate e na discussão da importância da preservação da natureza. Então, é isso. Eu acho que a arte tem um papel extremamente importante e é nos momentos mais difíceis do país a arte novamente se aflora para fazer um chamamento. Acorda, Brasil, vem com a gente. Não, esse é o caminho que a gente quer.
Nós queremos o caminho da preservação, da valorização, do fortalecimento da nossa cultura, da nossa história, da diversidade. E nesse sentido... Da nossa natureza, porque nós somos natureza. Exato. Se a natureza morre, nós também morreremos. E eu acho que você falou bem, lembrou do FICA, Festival Internacional de Cinema Ambiental, que foi criado pelo nosso grande amigo, já falecido, Jaime Saltchuk e alguns outros, Washington Novaes, outras pessoas também. Esse festival trouxe para Goiás um nome, mas, se não houvesse esse festival aqui em Goiás, acredito que a cidade, o entorno da cidade, os rios por aqui por perto, estaria muito pior, porque, de alguma forma, esse festival trouxe uma maior conscientização para a população da cidade e do mundo inteiro, porque aqui, mais do que eu, Rodrigo acompanhou todas as edições do FICA e ele sabe que o mundo inteiro teve presente aqui na cidade de Goiás, nas várias edições. Quantas, Rodrigo? Nós estamos indo para a 22ª edição do festival. Este ano de 2022, 22ª. Eu gostaria de convidar amanhã, às 16h30, para todos assistirem à oficina de Hélder Antônio. Foi colocado que é para crianças e adolescentes. Como eu sou adolescente, então eu vou assistir também. Eu sou criança. E ele é criança, então nós vamos assistir, sabe, Hélder Antônio, porque seus trabalhos são muito bonitos, amanhã também vai ser mostrado sua exposição, e eu convido a todos para virem assistir essa oficina. Eu queria só aproveitar essa oportunidade para parabenizar o Danilo, pelo trabalho que sempre fez e pela forma de comunicar e de trazer esse debate através da sua arte. A Graça, através da arte da educação, também trazendo todo esse tema, construiu o caminho de letras e árvores. Que vai ser mostrado também. Que é um caminho belíssimo, que aproxima as pessoas, né, do Cerrado de uma forma muito inteligente. O Hélder. E eu queria falar do trabalho do Hélder Antônio também, porque o Hélder Antônio, quando eu vi pela primeira vez o trabalho dele, eu percebi a sensibilidade para trazer elementos do Cerrado para mostrar a biodiversidade do Cerrado. Então, eu assim, fiquei encantado quando eu vi as emas, né, as figuras do Cerrado que ele retrata através da sua arte. É evidente da sua escultura, enfim. E é evidente que o que a gente quer com isso é que toda essa arte sensibilize as pessoas para que a gente trabalhe, para a gente ter esses objetos construídos, retratados através da arte, vivos na natureza, né? Vivos no Cerrado. E é isso que é o importante desse trabalho. Então, é isso. Parabéns para vocês por tocar o nosso coração e nos trazer para enxergar o Cerrado e a sua importância. E aí eu lembro que isso tudo está sendo feito pelo Instituto Bertrand Fleury, criação de Paulo Bertrand, em 2003, na cidade de Brasília. E também quero agradecer ao FAC, que nos oportunizou a realizar esse evento. Então, eu agradeço muito a todos, aos presentes aqui, aos nossos ouvintes, e fico muito feliz porque a gente vai conseguir alguma coisa, mesmo que seja uma gotinha de água no bico do colibri para apagar o fogo da floresta. Alguma coisa eu fiz, posso morrer com tranquilidade que o mínimo eu fiz. Já plantei mais de 3 mil árvores, mas quero chegar nas 30 mil árvores plantadas. E Rodrigo tem me ajudado no Instituto Bertrand,
ele é o vice-presidente atual, e eu fico muito satisfeita, agradeço a presença do Altair em, sei lá, eu sei que ele está vibrando lá para nós, e você também, Helder Antônio, Helder Rocha Lima, meu querido, e muito obrigado, Bruno, a todos vocês. Me chamo Helder Rocha Lima e sou natural aqui de Goiás, da cidade de Goiás. Eu e minha mulher fizemos esse estúdio, esse ateliê onde eu trabalho, e também aqui ocorrem eventos culturais. Eu sou praticamente um paisagista. Como eu digo, paisagista não é paisagista só de natureza, sou paisagista também de seres humanos. Quer dizer, os habitantes desse cerrado nosso, costumamos chamar de homo serratenses. Esse quadro representa muito bem o meu trabalho. É uma pintura feita com a tinta acrílica, mas representa também, creio eu, uma cena típica de cerrado, né? com a vegetação tanto quanto retorcida, etc. E eu costumo trabalhar aqui, né? quando no cavalete, quando for desenho, eu tenho que trabalhar em mesa. Você vai também verificar lá os desenhos que tem, né? Que também é uma coisa prazerosa para mim. E essa parafernáliazinha que tem aqui não é nada mais do que o que se tem há milhares de anos. Nesse ponto, os pintores não evoluíram nada. É a tinta, o cavalete, a tela e os pincéis. E os pincéis são objetos de uso do ofício mais antigo do mundo. A origem disso é um galinho de planta com a ponta trabalhada, né? Formando sedas. E hoje é uma coisa um pouquinho mais artificial. Mas essa forma de pincel é antiquíssima, né? O nosso trabalho tem um certo sabor arqueológico. E esse é prazeroso, que talvez seja um dos últimos ofícios manuais. Eu escolhi aqui alguns quadros que são os mais representativos do meu trabalho e nas várias técnicas que eu uso. O desenho ananquim, que é desenho feito com o que a gente chama de pico de pena, uso o lápis comum também, uso os lápis especiais, lápis franceses principalmente, que a gente chama de lápis Conté, uso muito carvão. Eu e minha mulher construímos esse ateliê. E esse ateliê, sempre nessa função dupla que a gente dá a ele, não é só um ambiente de trabalho meu, mas é também de eventos, de lançamento de livros, de concertos musicais, uma série de coisas, atividades desse tipo. E ele foi projetado com essa finalidade. É um trabalho solitário. É outra característica do trabalho do pintor, que exige a solidão até, faz parte. Eu digo para Graça que
para mim, é uma forma de todos os artistas, pintores, é uma forma de meditação também. E como a pintura exige um alto grau de concentração, porque, embora pareça incrível, pequeno defeito às vezes, uma pequena pincelada mal colocada pode prejudicar até o quadro. Você tem que estar muito tenso. E muito tenso e ao mesmo tempo angustiado, porque você começa a pintar, não, essa cor aqui não está boa. Então você está sentindo isso. E a gente não pinta dele por parte, a gente pinta sempre com todo o quadro. Primeiro as cores mais escuras, depois as cores mais claras, que é ao contrário da aquarela. E isso aí leva a gente, exige da gente um alto grau de concentração, porque também no momento de criação não é uma coisa assim, é uma atividade muito agradável, não é tanto assim. Ela é agradável depois que você termina o seu trabalho, porque durante o período de trabalho você sofre também. Mas nesse caso aqui especificamente do meu ateliê dentro dessa chácara, o recolhimento, o silêncio, tudo nos ajuda, né? A produção de uma tela, de um desenho. No começo eu relutei muito. Não tinha ideia, eu nunca tinha feito, mas depois, por insistência de amigos, eu resolvi fazer. E foi até uma coisa muito prazerosa, só que evitou aquele contato pessoal que é insubstituível para tudo, né? Toda atividade da vida da gente. A gente tem que ter essa troca de ideias, de informações. Toda a vida tive uma inclinação, uma vocação para o desenho, principalmente. E isso desde garoto. E isso me levou a 19 anos, 8 anos, ao Rio de Janeiro e fiz um curso de arquitetura. Porque eu sempre considerei a arquitetura como uma forma de artes plásticas. Hoje a tecnologia que a arquitetura exige quase que abafou essa possibilidade. E a arquitetura tem muito a ver com o desenho, não só para ela se projetar, né? Quando você projeta, você desenha. E ela, quando é construída, ela é uma escultura, mas uma escultura diferente, é uma escultura que a gente pode entrar nela. A arquitetura faz o abrigo do homem. Assim como ele morava nas cavernas, ele mora hoje numa caverna mais trabalhada, mais requintada, mas é sempre a proteção, tá? Nunca parei de exercer não só a arquitetura, como também desenho, etc. Mas depois de um período da minha vida em que eu me afastei me afastaram da atividade de professor, que eu me tornei, eu tinha um escritório de arquitetura, mas era professor também. E quando no golpe militar, eles me afastaram, eu me permitiram, fizeram o favor, os milicos, de me permitir um trabalho mais intenso, não só na arquitetura, quanto também na pintura, no desenho, etc. Isso tem já Minha trajetória nesse caso aí é praticamente a minha idade. Meu interesse pelas artes plásticas é praticamente a minha idade.
que uma criança faz quando desenha? Para copiar essa história de quadrinho. A revista de história de quadrinho que apareceu no Brasil, ela chamava Gibi. Não sei por que esse nome. Aquilo era a inspiração. Eu nunca imaginava, a criança não imaginava desenhar uma cena, mesmo morando aqui. Porque Goiás é uma cidade extremamente pictórica. É uma cidade que, qualquer lado que você vira, é um tema. Tanto que eu já fiz aqui, não só com acrílica, mas muito mais com aquarela. Eu já fiz centenas de aquarelas da cidade, que alguns eu vendi, outros eu estou guardando para uma futura exposição, etc. Porque a gente, lógico, o sujeito quando trabalha em pintura, ele espera vender. Não só pelo dinheiro que ele arrecada, mas para ele sentir também que o seu trabalho está sendo aceito. Você tem uma comunicação com as pessoas, com os aficionados. Né? Mas para mim, se tirar a pintura, eu acho que eu vou preferir passear lá nos campos do Senhor, sei lá onde, ou como diz o pessoal, bater com o rabo na cerca. Não sei se foi Jung, acho que foi Jung, que dizia que um trabalho de intelectual desse tipo é o inconsciente que funciona 90%. O resto, porque tem coisas que acontecem muito curiosas. Quando eu vou desenhar, eu fico sem saber por que eu fiz aquilo. Mas isso os gregos chamavam de inspiração, né? Musas, as musas. Só que as musas da pintura são meio malucadas. E o que vem do inconsciente coletivo, sei lá, não sei como. Às vezes, quando eu desenho figuras humanas, quando eu termino, eu olho e falei, eu já conheci essa pessoa. O ateliê está sempre aberto. Eu sempre estou trabalhando aqui, eu passo a maior parte do dia aqui. E muitas pessoas vêm aqui, nem sem avisar, eu acho isso ótimo. Que alegria sem tamanho que a gente começou esse projeto incrível chamado Programação Serratense, Arte no Cerrado. E hoje a gente teve a primeira ação do nosso projeto aqui, direto da cidade de Goiás, do Instituto Bertrand Fleury, e daqui desse espaço especialíssimo, desse grande homem, grande figura, com uma trajetória magnífica, como pintor, como arquiteto, como escritor, como crítico de arte, o senhor Hélder Rocha Lima, que é um prazer hoje, nessa segundo ponto do nosso projeto. Eu, Bruno Peixoto, estou aqui agora como mediador desse bate-papo, mas também com muita honra na produção executiva desse projeto, que tem esse espaço magnífico. E para a gente conversar um pouquinho agora com esse nosso anfitrião desse espaço maravilhoso, que vocês acabaram de ver a videoexposição dele aqui na galeria, um espaço incrível, desenhado, feito, arquitetado pelo Hélder Rocha. Eu gostaria, inicialmente, Hélder, que o senhor contasse para a gente
como foi essa sua relação com o Cerrado aqui na cidade de Goiás, logo na sua fase de criança. Contar um pouco dessa sua relação do brincar, do vivenciar, do observar, que eu já percebi dentro dos escritos seus, que você sempre em observação para as escritas, para a pintura, até para as formas que você cria. Explica um pouco para a gente dessa sua relação da infância e o Cerrado na cidade de Goiás. Bom, eu nasci aqui. Abri os olhos pela primeira vez aqui. Aliás, naquela época, até tem uma coisa interessante, havia um hábito das mães enterrarem parte do cordão umbilical no fundo do quintal. E me parece que ele está enterrado por aí. Eu não sei onde é que é. Mas eu passei uma infância aqui, uma infância prazerosa, alegre, e depois, já ainda com 12, 13 anos, eu mudei para Goiânia. Mas essa época da minha vida, eu comecei a descobrir não só a beleza da paisagem do Cerrado, mas também a maneira de encarar o Cerrado, a maneira de desenhar, porque eu comecei o desenho muito cedo. Com 7, 8 anos, já começava a desenhar. Infelizmente, eu perdi esses desenhos, eu gostaria de vê-los até agora. E essa convivência com isso, com o Cerrado, e com os serratenses. Eu morava, naquela época, era um subúrbio aqui da cidade de Goiás. Hoje já está bem ocupado, mas na época que eu morei aqui era quase que uma periferia. E era muito agradável. Meu pai me influenciou muito, porque meu pai era um ecologista antes da palavra existir. Eu aprendi as primeiras noções ecológicas, digamos assim, era por intermédio do meu pai. Coisa curiosa, uma série de coisas que ele colocava já para nós era e ele era um observador, meu pai era agrônomo, e tinha uma capacidade enorme de observar as coisas, os bichos, né? Respeitar os bichos. Eu criei lá em cima dessa casa, eu criei catitu, criei jacaré, criei o diabo de bichos, porque o Cerrado ele tem que ser acompanhado desses animais maravilhosos que habitam o Cerrado. Agora mesmo eu estava assistindo uma coisa curiosa. A nossa casa aqui na chácara está infestada de saracuras. E eu comecei a pensar por que isso está acontecendo. Eles estão fugindo da soja, fugindo das plantações de soja. Estão derrubando as árvores para possibilitar a irrigação. Derrubando árvores, derrubando piquezeiros, cajueiros, todas essas árvores. E aqui, essas saracuras estão... Eu tenho uma densidade muito grande de saracuras. E elas estão, curiosamente, eu estou dando alimento para elas quase na mão. Elas estão se acostumando conosco. E tudo isso contribui para que eu pense insistentemente no Cerrado e fico muito preocupado com o que está ocorrendo. E eu não sei como é que nós vamos fazer. Porque se o Cerrado desaparecer, nós desapareceremos juntos. Vai dependendo dele. Mas o Brasil todo depende dele, Cerrado. Coisa curiosa, né? O Brasil depende desse bioma do Cerrado.
Bem, eu pinto o Cerrado porque eu queria estabelecer uma ligação, um viés artístico para o Cerrado. Acho que o meu trabalho, e o trabalho de outros que também pintam e desenham o Cerrado, procura provocar uma certa afetividade das pessoas com relação ao Cerrado. Porque ele abriga a vida nossa toda. Nós todos dependemos do Cerrado, e muito do Cerrado. Como o próprio Guimarães já dizia, né, seu Helder? Canta o seu quintal que encantarás o mundo. É coisa curiosa isso. Isso aí se você quiser. Não é só ele. Tem um pintor também, russo até, que dizia que se você quiser que sua arte alcance o mundo, pinte seu quintal. É isso. Conta pra gente um pouco, o senhor transita em várias linguagens, e nessas várias linguagens eu já tive oportunidade de ver algumas obras do senhor aqui na galeria, que inclusive vocês precisam conhecer, gente, precisam de visitar aqui o Instituto Bertrand Filori, antes de mais nada, que é importante que vocês acompanhem a nossa programação, até mesmo para vocês conhecerem esse espaço encantador que está cravado no Cerrado, que está cravado aqui na cidade de Goiás, um espaço lindíssimo, onde tem uma chácara, tem um instituto, né? Tem os memoriais, as galerias, os caminhos todos que são pensados e criados aqui, né? Conta pra gente um pouquinho, seu Helder, dessa experiência com o Cerrado e dessas diversas linguagens que o senhor trabalha, que é pintura, arquitetura, poesia, escrita. Bom, arquitetura e pintura e arte são irmãs siamesas. Não resta a menor dúvida. A literatura já até eu me atrevi a fazer algumas coisas no ramo da ficção. Não sei se me dei bem. Algumas pessoas leram e chegaram até a dramatizar, fazer de um pequeno texto que eu fiz. Mas eu sou primordialmente um homem das artes visuais. Eu acho que eu me expresso melhor pintando do que até falando. Como disse, a linguagem... aliás, é interessante eu fiz até um texto aqui. Quem tem medo do Cerrado. Quem tem medo do Cerrado. São textos e desenhos a respeito do Cerrado. E nessa época eu ainda morava em Brasília, quando eu fiz esse livrinho, e orgulhosamente eu digo que foi um projeto gráfico feito pelo meu neto, que é músico e artista gráfico também. Eu coloco umas coisas, umas angústias minhas com relação a esse Cerrado, o amor que eu tenho por isso. Eu vivi 6 anos no Rio de Janeiro. Eu não vivi, eu fiquei exilado no Rio de Janeiro durante 6 anos. Lógico, o Rio é uma cidade lindíssima, não tem dúvida nenhuma. E no meu tempo, então, a cidade não era tão violenta quanto hoje, mas a saudade do Cerrado era algo de doloroso, né? Eu sempre estava imaginando estar aqui. Eu chegava até a ouvir o canto da rolinha, né? Aquela que o Guimarães Rosa disse que canta longe, parecendo que está perto. É um cantinho meio melancólico. Não sei. Eu
não sei mais o que dizer sobre o Cerrado. Eu prefiro, ao invés de falar sobre o Cerrado, eu prefiro desenhar e pintar o Cerrado, que é uma paisagem belíssima. E alguém fez um comentário, achei interessante, é a biodiversidade do Cerrado. Não é só na condição botânica, é formal também. Se você separar 1 metro quadrado de cerrado, você encontra dezenas de formas diferentes e de indivíduos botânicos diferentes. Então, ele tem essa riqueza, né? Ele é multifacetado, inclusive. Então, aproveitando aqui, ó, tem um depoimento. Levanta o microfone. Isso? Tem um depoimento do senhor que o senhor diz o seguinte, falando sobre a sua profissão de prazer, de gosto, como artista visual. Sob o ponto de vista técnico, 3 elementos me fascinam e me ajudam a atingir o objetivo. Uma composição rigorosa, um colorido forte e a obtenção de efeitos de matéria. Talvez sejam esses os únicos elementos eruditos do meu trabalho de pintor. Quando eu quero representar, ou melhor, quando quero interpretar qualquer coisa, necessito ter uma relação emotiva com essa coisa. Seja uma paisagem, uma figura humana ou uma fruta sobre uma mesa. Quando pinto uma paisagem de Goiás, pinto-a porque ela está presa na minha memória sobre uma forma muito emotiva. Diga lá. É verdade, porque eu voltei a Goiás, eu voltei ao útero. Eu voltei a Goiás. E aqui eu voltei a morar aqui. E quero morrer aqui. Porque o bom é que essa cidade, então, pelo menos o centro histórico aqui, não mudou nada desde a época que eu vivi aqui. Então, eu tenho uma relação assim de mais do que... Eu tenho uma verdadeira paixão por essa cidade. A Graça brinca comigo quando eu falo que, modéstia à parte, eu nasci em Goiás Velho. Eu estou lembrando que é o samba do Noel Rosa, né? Modéstia à parte, eu sou da Vila. Eu faço também o meu modéstia à parte, eu sou nascido aqui na cidade de Goiás. Nós não todos nós que trabalhamos com artes visuais, nós só conseguimos fazer alguma coisa razoável se nós nos apaixonarmos pelo tema. Não resta a menor dúvida. Se vocês me colocarem, ou colocar qualquer outro artista que trabalha com o coração e não com a mão, é um instrumento de está ligado diretamente ao coração, né? Até uma ocasião eu escrevi um livrinho que as mãos, eu fiz o elogio das mãos. Eu sempre trabalhei com as mãos, né? E as mãos como ligação direta com o emocional. Ninguém trabalha, ninguém escreve se não estiver apaixonado pelo tema. E eu sou apaixonado pelo Cerrado, me comovo com o Cerrado. E queria transmitir a todos, quando eu pinto, esse sentimento de paixão que eu tenho pelo Cerrado, esse amor que eu tenho por esse bioma. Já que o senhor é aqui da cidade de Goiás, e a gente está falando sobre o quintal, o senhor pode dizer para nós quais são as suas referências de artistas, escritores, pintores do Cerrado que o senhor conviveu, ou que o senhor tem uma profunda admiração por essas figuras aqui, por exemplo, no Caminho das Letras, a gente tem umas grandes figuras de Goiás, mas o senhor pode dizer para a gente quais são as figuras que mais marcaram a trajetória do senhor enquanto artista, enquanto... Bom, eu fui muito amigo do Bernardo Ellis e convivemos muito tempo, ele até tem um certo parentesco comigo, e
ele me influenciou muito, principalmente através do seu primeiro livro, Ermos e Gerais. E convivi. Eu tenho um grande amigo, irmão, Amauri Menezes, que é um artista extraordinário, um cidadão fora de série, é um homem de uma sensibilidade absolutamente terna. Ele me influenciou e me ensinou muito. Eu fui muito amigo do Frei Nazareno, curiosamente, era um italiano, mas quando ele veio para o Brasil, ele se tornou brasileiro. Se apaixonou por esta cidade, pela natureza brasileira, pelos tipos serratenses, o homo serratensis, como dizia o Paulo Bertrand, e essas pessoas me influenciaram. Não é? Você que perguntou, no caso do João Bênio, né? João Bênio hoje, João né? Bênio. Que o senhor ajudou a criar, né? O teatro de emergência, incrível, gente, impressionante. Eu ajudei realmente, eu fiz um projeto e eu era funcionário público. E João Bênio, olha, um dia chegou perto de mim e disse: vamos fazer um teatro aqui? Falei, e o dinheiro? Falei, não, nós damos um jeito aí, né? E eu fiz um projeto que levei para o governador na época, Feliciano, mostrei, nós podemos construir isso, queremos construir isso. Ele falou, quanto custa? Eu menti descaradamente. Custava tanto. É evidente, eu sabia que ia custar 3 vezes mais. Mas ele, não faça. Eu fiz. E o João Bênio fez milagres, conseguiu muita coisa, muito recurso, e foi um acontecimento cultural na cidade. O Teatro de Emergência era uma referência, era um ponto de reunião de intelectuais e tal. E quando veio o golpe militar, ele praticamente foi incendiado, porque queimaram todo o acervo de peças, de textos, de cenários que tinham lá dentro, e ele foi fechado, foi lacrado, até que houve uma época que, não sei como, destruíram o teatro. E destruíram o teatro e destruíram uma parte da história da cidade, história cultural da cidade. Lá é que o meu amigo também, que me influenciou muito na pintura, DJ Oliveira, tinha até o seu ateliê também lá, dentro do teatro. Era um ponto de reunião de subversivos. Nós estamos subvertendo. Seu Helder, disse um grande sábio que o homem vive dos seus sonhos. Gostaria de saber do senhor quais são agora, nesse exato momento da vida, quais são ainda os seus sonhos a serem realizados, em vários aspectos que o senhor queira falar para a gente. Não, eu quero continuar o que eu estou fazendo. Meu sonho é esse, que Deus me dê forças para continuar o que eu estou fazendo. E fazendo, eu tenho uma coisa muito boa na minha vida. Eu tenho a graça. A graça à minha esposa, minha amiga, que me apoia, me incentiva. E isso, para mim, é uma coisa preciosa. É uma coisa extremamente preciosa. E briga comigo de vez em quando, é claro. Né? Mas briga num bom sentido, sempre. Bem, a gente já vai encerrando agora, né? O nosso tempo já está finalizando, mas queria agradecer imensamente hoje, nosso primeiro dia
nada mais, nada menos com essa videoexposição que a gente transmitiu agora há pouco, essa mesa inicial que foi composta pelo Danilo Alencar, pelo Helder Rocha Lima, aqui presente com a gente como nosso anfitrião também, a Dona Graça, que é coordenadora do projeto e presidente do IBF, o Rodrigo Santana, em pensamento e papo também pelo WhatsApp, o seu Altair Salles, que é uma grande figura que pensa o Cerrado desde sempre, o Helder Antônio. Queria aproveitar também para convidar a todos para acompanharem amanhã, por esse canal do YouTube, a oficina que tem a parte 1 e a parte 2 no domingo, às 16h30, a oficina de escultura em natureza com o Helder Antônio. Amanhã, logo em seguida, a gente vai ter também a videoexposição do Helder Antônio, que é um artista autodidata aqui da cidade, uma figura incrível, um escultor surpreendente, que tem um trabalho com sementes, com árvores, com cascas, com raízes, e é muito bacana o trabalho dele. Vai ser transmitida pelo canal. E no domingo a gente tem uma programação para a família também, com o Danilo Alencar, que vai apresentar o trabalho dele para crianças, chamado Mundo Cerrado, e em seguida uma surpresa para vocês conhecerem o Instituto Bertrand Fleury e todas as unidades pensadas e criadas aqui desse espaço maravilhoso aqui na cidade de Goiás. Aproveitem para conhecer também aqui dentro a galeria desse homem extraordinário, uma figura que a gente gosta sempre de conversar, de bater um papo, e que hoje foi o nosso anfitrião. É isso, né, seu Helder? Bom, eu não sou isso que você falou tudo, não, mas... Microfone. Mas não quero ser o grande homem que você está falando, não. Mas pode falar, pode espalhar. Tá certo, gente. Muito obrigado pela presença de todos hoje nessa live inicial, nesse bate-papo. E amanhã e domingo nós estamos em programação. Compartilhem, envie para os amigos pelo WhatsApp, pelas mídias sociais. A gente fez esse projeto com muito carinho, muita felicidade. Estou muito orgulhoso de estar aqui compartilhando com essa equipe técnica maravilhosa. A gente tem profissionais de profunda qualidade, desde o Victor Pimenta, que está trabalhando aqui na transmissão, o Fernando Canhete, a gente tem na coordenação geral a Dona Graça Fleury, temos na tradução de Libras a Maria Gessilma e o Vini Batista, as nossas assessoras de imprensa, que é a Nádia Junqueira e a Ana Paula Mota, temos a produção do audiovisual, que foi feita pelo Yankee Amorim, feita com muito capricho, muito cuidado, e também as videoexposições. Realmente surpreso com a competência desse moço aqui. Oba! Olha, maravilha. Esse aqui trabalhou muito bem. Fiquei muito satisfeito com o resultado desse trabalho seu. Maravilha. Muito obrigado, seu Helder. A gente fez como inicialmente, né, a Dona Graça está aqui nos bastidores, aqui acompanhando, a gente pensou em escrever esse projeto pensando na importância desse espaço, na importância que o Cerrado tem na construção, né, do homem, né, da construção desse ser, dessa nossa região, que tem uma profunda expressividade artística, de vitalidade, de sustentabilidade, que é uma parte fundamental de preservação que nós precisamos trabalhar mesmo, e isso vem a partir desses dois anfitriões nossos, que é a Dona Graça Fleury e o seu Helder Rocha. E agradecer realmente todos, né? Agradecer o Thiago, a Laura, que também participou, e o Saracura, que participaram do nosso vídeo. Enfim, se eu esqueci alguém, muito obrigado. A gente termina por hoje. Aqui a gente vai comemorar, e vocês aí de casa acompanhem a gente amanhã, a partir das 16h30, domingo às 16h30. Tchau, gente, até amanhã. Obrigado, seu Helder.